Olá, gente! Como é que vocês estão? Tudo jóia? Vamos para mais uma aula sobre física. O tema de hoje nós vamos falar sobre termologia. Termologia. Primeiramente, a gente precisa definir o que é termologia. Termologia é o ramo da física que estuda os fenômenos que envolvem o calor como forma de energia e o processo que ocorre em aquecimento e resfriamento. Então, tudo que envolve temperatura, tudo que envolve calor, a gente vai estar falando de termologia. Então, a primeira coisa que a gente vai definir quando a gente fala de termologia é temperatura. Temperatura é o que? É uma grandeza física associada ao grau médio de vibração ou agitação das partículas que compõem um corpo, ou seja, a energia cinética média desse corpo. Então, vamos escrever isso aí. Temperatura é uma grandeza física associada ao grau de vibração ou agitação das partículas que compõem um corpo. Eu acho que tem acento aqui, mas enfim. Então, o grau de agitação das partículas que compõem o corpo a gente chama de temperatura. Se a gente for tentar representar isso no desenho, vai ter mais ou menos essa cara. Deixa eu colocar a imagem aqui para vocês. Quando eu tenho aqui inicialmente o meu corpo e eu peguei esse pedacinho e eu ampliei ele aqui. Ele estava lá todas as moléculas pertinhas. À medida que eu vou aquecendo ele aqui, eu usei o bico de Bunsen, à medida que eu vou fornecendo calor para ele, então estou fornecendo calor, à medida que eu faço isso, as moléculas vão se agitando mais, e cada vez que elas se agitam mais, elas vão aumentando a temperatura. Então, quanto mais próximo do fogo, quanto mais tempo eu deixo ele agindo, maior vai ser a minha temperatura. Só que, para a gente estudar a temperatura, a gente tem que medir ela. A gente consegue medir ela de diversas formas, mas o instrumento mais comum de medir temperatura é através do termômetro. O termômetro é o nosso instrumento que serve para medir a temperatura. Deixa eu colocar a imagem de um termômetro aqui para a gente continuar. Então, temos o nosso termômetro. Essa parte numerada a gente chama de escala. Aqui, nessa ponta, a gente chama de bulbo. É onde fica armazenado o mercúrio. Esse tubinho amarelo, a gente chama ele de tubo capilar. E aqui, não dá para ver na imagem direito, mas tem um estrangulamento. O estrangulamento, ele serve para evitar que o mercúrio volte rapidamente para dentro do bulbo. Então, o que vai acontecer? As moléculas estão lá quietinhas e estão vibrando normalmente. À medida que eu forneço calor, ela passa a vibrar mais. E com isso ela ocupa um espaço maior, eu vou ter um aumento no meu volume. Esse aumento no meu volume, ele é visualizado através do mercúrio preencher esse espaço vazio dentro do meu termômetro. Chegou na temperatura final dele, eu vou lá, faço a medição e vejo se uma pessoa está com febre, por exemplo. Então esse é o princípio de funcionamento do termômetro. Só que o termômetro,
ele não chega pronto assim. Ele não foi inventado, pá, criei o termômetro. O termômetro para ele sofreu uma evolução. E essa evolução, ela é principalmente visualizada na forma das escalas, nas escalas. As escalas são o quê? São o nosso padrão, que através daquele padrão a gente está fazendo nossa medição e comparando os resultados. Ou a escala que a gente vai começar falando dela é a escala Celsius. Opa, Celsius. O Celsius, ele nasceu em 1701 e morreu em 1744. E a escala que ele inventou é a mais usada hoje no mundo. Ele fez o seguinte, ele comparou a medida de um termômetro com água congelando, com vapor de água, com água fervendo. Por que ele escolheu água? Porque a água é a substância mais abrangente para a vida, né? Tipo, todo ser vivo depende disso. Então, como a vida depende da água, ele falou assim: vou pegar a água como exemplo. E você vê que ela cobre aí não sei quantos terços do planeta. Feito isso, ele colocou o termômetro aqui, esperou um tempo. Por que tem que esperar um tempo? Para atingir o que a gente chama de equilíbrio térmico. E o que ele fez? Ele pegou esse termômetro e falou: onde estava lá na água congelando, ele chamou de 0 graus Celsius. E onde estava a água fervendo, ele chamou de 100 graus Celsius. E depois dividiu em 100 partes iguais. E assim ele fez a escala Celsius. O, o, a outra escala que é famosa no mundo é a escala Fahrenheit. O Fahrenheit, o nome dele é Daniel Gabriel Fahrenheit. Ele nasceu em 1686 e morreu em 1736. E a escala dele ganhou notoriedade principalmente na Inglaterra, que depois foi exportada para os Estados Unidos e hoje predominantemente é usada somente nos Estados Unidos. Tem uns outros países que usam, mas dos países mais famosinhos são os Estados Unidos, que usa a escala Fahrenheit. O que acontece? Ele usava, ele foi um dos precursores que usou o termômetro de mercúrio e ele tomou como base uma porção de gelo mais cloreto de amônio e a temperatura do corpo humano. Então, o gelo mais cloreto de amônio ele chamou de 0 graus Fahrenheit e o corpo humano ele chamou de 100 graus Fahrenheit e dividiu em 100 partes iguais. Feito isso, aí ele criou a escala dele, que tornou certa popularidade, mas a do Celsius teve maior. Outra escala importante é a escala Kelvin. A escala Kelvin ela foi desenvolvida pelo William Thomson. Que depois foi conhecido como Lord Kelvin. Calma aí, mentira. Mas a ideia é que o Lord Kelvin, esquece do William Thomson, não vamos falar do William Thomson aqui agora não. O Lord Kelvin, que foi o cientista que desenvolveu isso, ele fez o seguinte experimento. Ele sabia que temperatura era a agitação das partículas, então estava relacionando a pressão que um gás estava fazendo com a temperatura. E ele fez um estudo estatístico, ele usou graus Celsius como padrão, e nesse estudo estatístico ele conseguiu traçar uma reta de regressão.
E nessa reta de regressão, ele conseguiu determinar em que ponto a pressão seria zero com a redução da temperatura. E ele descobriu que isso aqui valia menos 273 graus Celsius. Então, o que o Kelvin falou? Olha, então tem uma pressão que vai chegar a zero, ou seja, a agitação vai ser zero. Então, essa temperatura é a menor temperatura possível. Então, ele pegou menos 273 graus Celsius e chamou isso daqui de zero absoluto. Então, a temperatura dele, a escala de Kelvin, ela começa no 0 Kelvin. É a menor temperatura possível. E depois ela vai aumentando. Então, na temperatura Kelvin não há temperaturas negativas, somente temperaturas positivas. E a menor possível é o zero. E a escala Kelvin não é grau, porque ela tem uma justificação científica. Então, a gente vai usar as outras com graus e a Kelvin a gente não usa com grau. A Kelvin é usada muito na ciência. Eis que a gente precisa aprender a converter entre essas escalas. Para isso, a gente precisa de duas informações. A gente precisa do ponto de gelo e o ponto de vapor. Para cada escala. Então, ponto de gelo, ponto de vapor para a escala Celsius, para a escala Fahrenheit e para a escala Kelvin. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Escala Kelvin. Para a escala Celsius, o ponto de gelo é 0 graus Celsius e o de vapor 100 graus Celsius. Para Fahrenheit, 32 graus Fahrenheit. O de vapor, 212 graus Fahrenheit. E o Kelvin, aqui vai ser 273 Kelvin. E aqui 373 Kelvin. Feito isso, a gente vai montar uma tabelinha. A tabelinha vai funcionar da seguinte forma. Vou colocar aqui um para cada um. Esse último saiu um pouquinho torto. Aqui eu tenho graus Celsius, aqui eu tenho graus Fahrenheit e aqui eu tenho Kelvin. Vou colocar o ponto de vapor e o ponto de gelo para cada um. Então aqui vai ser 0, aqui vai ser 100, aqui vai ser 212 e aqui vai ser 32. Aqui vai ser 373 e aqui vai ser 273. E no meio eu vou colocar temperatura em Celsius, temperatura em Fahrenheit e temperatura em Kelvin. E vou fazer as comparações. Vou usar o teorema de Thales para resolver isso. Então, eu vou pegar intervalos. Vou pegar esse intervalo que eu estou destacando em vermelho e vou dividir pelo intervalo maior, que é o que eu estou destacando em amarelo. E isso vai ser igual em todos os casos. Então, eu vou falar que TC menos 0 sobre 100 menos 0, o vermelho sobre o amarelo para o primeiro, vai ser igual a TF menos 32 sobre 212 menos 32. Isso também vai ser igual a TK menos 273 sobre 373 menos 273. Continuando resolvendo isso, vai ficar TC sobre 100 é igual a TF menos 32 sobre 180, que é igual a TK menos 273 sobre 100. Eu vou simplificar todo mundo embaixo por 20. Então, eu vou ter TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9, que é igual a TK menos 273 sobre 5. E essas daqui são as fórmulas que a gente vai usar para converter as unidades. Vamos pegar aqui um exemplo. Eu tenho 20 graus Celsius e eu quero passar isso para Fahrenheit. Então, eu vou pegar essa parte que contém essas duas fórmulas. Então, eu vou falar aqui TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. O meu TC vale 20, então 20 dividido por 5
igual a TF menos 32 sobre 9. 20 dividido por 5 é 4. 4 igual a TF menos 32 sobre 9. O 9, eu vou enviar ele para o outro lado multiplicando. Então, 4 vezes 9 vai dar 36. 36 igual a TF menos 32. O 32 está subtraindo, eu mando ele para o outro lado somando. 36 mais 32 vai dar 68. 68 é igual a TF. Então, os 20 graus Celsius equivalem a 68 graus Fahrenheit. É assim que a gente faz a conversão. Se eu quisesse transformar para Kelvin, eu igualava a primeira equação com a última e a gente chegava na equação de Kelvin. Feito isso, galerinha, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa que eu tenho que falar na aula de hoje. Falei sobre a conversão e é só isso. Então, até a próxima aula. Beijo para vocês. Tchauzinho.